Nessas gravações, nós veremos duas ferramentas muito importantes na vida do desenvolvedor ou engenheiro que lida com cálculos numéricos no seu dia a dia. Tanto para resolver soluções numéricas, chegar a algum problema ou compor uma equipe que resolva problemas que também lidem com cálculo numérico. Então, as duas ferramentas que nós vamos conhecer é a linguagem Octave e a linguagem C++. Bom, inicialmente, como um overview, nós temos que a linguagem Octave é uma linguagem de alto nível que permite você utilizar uma gama de métodos e de funções pré-determinadas na ferramenta que faz com que você economize bastante tempo. Então, por exemplo, preciso calcular uma matriz inversa, ou preciso obter o cálculo entre matrizes. Então, você apenas joga isso no sistema, no comando, na linha de comando dele, e ele vai calcular para você automaticamente, sem você precisar resolver isso na mão. O C++, no caso, já é uma linguagem de baixo nível. Então, ela te dá o poder de construir sistemas mais personalizados e com um desempenho muito encorajador. Ambos têm seus benefícios e suas dificuldades. No entanto, o foco aqui agora é você apenas ter uma visão geral com relação a isso. No fim do material, que acompanha com o PDF junto a essas gravações, você pode consultar para verificar essas comparações entre uma linguagem e outra. Então, inicialmente, nós temos o Octave, por exemplo. O Octave, nós vamos apresentar ele em duas plataformas. Essa plataforma Windows, em que nós podemos obter o seu download através do link que acompanha o material. Então, através desse link nós podemos encontrar a versão para o Windows. E se você for um usuário Ubuntu, nós podemos também acessar a instalação através de alguns comandos que também são liberados com o material, que são eles. Inicialmente a gente adiciona esse repositório, realizamos uma atualização nos pacotes do sistema e, por fim, instalamos a Octave que vem dentro desse pacote que acabamos de adicionar. Então, por exemplo, nós temos aqui vamos abrir o nosso arquivo que contém tais comandos que estão disponíveis também juntamente essas gravações, e vamos nós temos inicialmente nós temos que adicionar o pacote, que é onde estão disponíveis as bibliotecas e o ambiente de trabalho do Octave. A gente apenas pressiona Enter para ele realizar a operação. Depois nós realizamos uma atualização nos pacotes para evitar qualquer problema com pacotes desatualizados e tudo mais. E por fim, nós instalamos o Octave por meio do comando ptget install Octave. Confirmamos. Bom, com isso ele está baixando os pacotes referente ao Octave para estar instalando no nosso Ubuntu.
Bom, enquanto ele vai instalando aqui, vamos abrir a nossa versão que está no Windows. Então, inicialmente, nós podemos observar algumas peculiaridades referente ao ambiente do Octave. Bom, esse é o ambiente de trabalho do Octave e aqui é a nossa linha de comando. Então, para ter um overview rápido, o que o Octave nos proporciona? Então, por exemplo, se nós quisermos realizar algumas operações aritméticas, então, por exemplo, nós podemos diretamente digitar no console. Ele guarda no seu ambiente de trabalho quais foram as nossas operações e bem como o resultado das operações. Então, por exemplo, essa é a adição, nós podemos também realizar subtração, multiplicação, divisão, por meio desse operador, e também elevar um expoente. Então, por exemplo, 2 elevado a 3. Então, e assim, nós já conseguimos ter uma visão inicial das operações que nós podemos realizar com o Octave. Então, já tem seu ambiente pronto para execução e nós apenas precisamos executar tais comandos. Então, agora vem aquele conceito de variável. Então, como pode ser observado, nós podemos setar alguns valores em variáveis. Então, por exemplo, imagine nós temos aqui criando a variável x. E na variável x nós atribuímos o valor 5. Aí nós vamos lá e criamos uma outra variável atribuindo o valor 10. Então, nós temos aqui então o nosso valor para a variável x e para a variável y. E a partir dessas variáveis nós conseguimos realizar operações. Então, por exemplo, nós podemos realizar x mais y, 15. Nós podemos fazer outras operações também, como x vezes x mais y, e assim sucessivamente. Com isso, nós podemos trabalhar também com variáveis, não apenas com operações. Além disso, nós também podemos trabalhar com vetores, tanto vetores de linha como vetores de coluna. Então, por exemplo, para o vetor linha, nós temos, por exemplo, o nosso L recebendo 4 números, de 1 a 4. Então, observa-se. Nesse caso, é um vetor linha, com os valores pré-determinados. O vetor coluna é a mesma ideia. No entanto, em vez de separar os números por espaço, nós separamos por ponto e vírgula. Então, por exemplo, 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3. Observa-se que, neste caso, é o vetor coluna. Nesse mesmo sentido, a definição de matrizes vai na mesma linha. Então, nossa matriz aqui, por exemplo, nós temos aí, então, uma linha e coluna. Então, nós temos que uma linha 1, 2, outra linha 3, 4. Então, 2 colunas, 2 linhas. Então, nós podemos observar a nossa matriz aqui. Observa-se também que nós podemos realizar operações com essas matrizes. Então, por exemplo, se nós realizarmos o seguinte, a nossa matriz, que já está armazenada com esses valores, ponto elevado matriz. O que aconteceu? Com isso, todos os valores que estavam em suas respectivas posições foi multiplicado por ele mesmo. Então, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4.
Nós podemos também fazer com outras operações isso. Somando as matrizes, ela com ela mesma, subtraindo, observa-se que ele pegou o mesmo valor e subtraiu dele mesmo. Então, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4. E ainda podemos elevar esses números. Observa-se. Dentro das operações especiais, nós temos algumas. Por exemplo, uma matriz de 1 por 3. Então, ele cria todos os 1s naquela matriz que nós definimos. 3 por 4. Temos também alguns outros comandos com a mesma ideia, mas com 0. Temos ainda uma matriz diagonal, de acordo com a quantidade de elementos, como pode ser observado, dentre outros recursos da linguagem. Apenas para finalizar, nós podemos personalizar algumas saídas também. Então, por exemplo, com tal comando, por exemplo, pi para 8 decimais. Um comando similar à linguagem C++. Com a nossa precisão aqui, 0.8, F, indicando sendo float, e aqui nosso valor. Aí não funciona, porque faltou um F. Bom, agora vamos iniciar o nosso exemplo ilustrativo da aplicação de métodos. Então, por exemplo, temos junto do material estão disponíveis alguns códigos-fontes, tanto na linguagem C++ quanto na linguagem Octave. Então, tais que são. Então, por exemplo, com a linguagem Octave, para fins de exemplo, nós vamos estar apresentando a execução de um dos métodos. Tais métodos estão disponíveis na web. Então, por exemplo, vamos carregar todos aqui. São apenas exemplos, apenas para ilustrar. Esses códigos fontes referem-se ao próprio método. Então, aqui nós temos o da bisseção, o de Newton e o da secante. Esses outros arquivos aqui são funções que são utilizadas dentro desses arquivos respectivos dos métodos. Então, vamos abri-los. Então, inicialmente temos, vamos carregá-los, por exemplo, um método da bisseção. Então, a gente vai salvar o arquivo e executá-lo. O mesmo nós realizamos com os demais, apenas para carregar os valores. Apenas para carregar o ambiente. Então vamos executar o nosso da bisseção. Então aqui nós damos aquele intervalo inicial, vamos por exemplo colocar de 2 a 3.
o número de iterações, vamos, por exemplo, colocar 4 iterações, e o erro e o epsilon, no caso, o erro de tolerância. Vamos, por exemplo, colocar 0.006. Então, observa-se as iterações foram realizadas e os respectivos valores obtidos, bem como os seus respectivos erros. Então, o método disponível, nós podemos simular a sua execução. Apenas para fim de exemplo, vamos analisar quais foram as funções executadas. Então, por exemplo, da abscisão, foi esse código executado. Então, aqui ele pediu os dois valores iniciais, o erro de tolerância e as iterações que poderiam ser realizadas, que foram realizadas no caso. Neste cenário, ele utilizou o arquivo f3. Então, esse f3 nada mais nada menos que uma função. Então, quando nós precisamos obter os valores de uma função, nós colocamos a respectiva função em um arquivo como esse, de modo que o y é o nosso retorno e o f de x é a nossa própria função no caso, sendo x o parâmetro dela. Isso pode ser visualizado nos outros exemplos também, assim como no método de Newton e o da secante, que utilizam a mesma ideia com seu retorno e execução do método, utilizando, no caso de Newton, utiliza esses dois arquivos aqui, o dfun e o fun. Então, observa-se que, recapitulando, nós obtemos os arquivos referentes ao método, carregamos ele para a área de trabalho e executamos. A gente carrega com esse botão e também executa. E interagimos com o método já utilizando a janela de comandos. O mesmo pode ser realizado com o Ubuntu, que neste momento já deve ter finalizado a sua instalação. Então, observa-se que aqui já terminou o processo de instalação. Então, agora, para a execução, vamos procurar aqui o respectivo. Vamos tentar executá-lo direto aqui só para que ele já iniciou. Apenas pedindo para a gente configurar as primeiras etapas. Então, observa-se que o ambiente é o mesmo. Então, é a mesma ideia. Nós realizamos aqui as nossas operações com as variáveis, por exemplo. Bom, agora vamos analisar com o C++. Então, a linguagem C++, assim como nós introduzimos inicialmente, é uma linguagem de baixo nível. Ela permite um alto desempenho e uma alta personalização na criação de programas. Então, tem os seus pós e contras neste cenário. Então, junto do arquivo, junto do material e das gravações, vai também esses 3 arquivos referentes aos mesmos métodos de exemplo do Octave, que é o da abscisão, Newton e secante. Esse método de Newton foi o mesmo disponibilizado pelo professor Leônidas. Os demais estão disponíveis na web. Então, por exemplo, para o Windows, no caso, nós podemos utilizar o DevC++. Bom, inicialmente vamos aqui apenas para
Fim de exemplo, vamos criar um novo projeto, C++, console application, tipo C++ project. Ok. Vamos selecionar um local para estar salvando os nossos exemplos. Bom, inicialmente, apenas como overview, nós temos que, em programa C++, por exemplo, nós sempre temos um método inicial. Então, a partir desse método, todos os outros métodos são chamados. No caso, este método, ou podemos chamar desta função, ele tem alguns parâmetros de entrada e um retorno de saída. Isso apenas por default. No entanto, nós podemos criar os demais métodos. E, através desse, realizar nossas operações. Assim como no Octave, nós também podemos realizar operações aritméticas. Então, por exemplo, vamos apenas salvar o método aqui. Então, nós temos inicialmente aqui nosso método main, sendo o primeiro a ser executado, e nós podemos realizar algumas operações. Diferentemente do Octave, aqui nós temos que definir os tipos de variáveis. Então, por exemplo, se nós formos trabalhar com tipos inteiros, nós precisamos especificar o tipo. Nesse caso, inteiro. Então, por exemplo, para realizar o cálculo com duas variáveis do tipo inteiro. Então, nós podemos falar que z, por exemplo, é igual a x mais y. Completando aqui, para utilizar entradas e saída como cout, por exemplo, nós precisamos informar a biblioteca que estamos utilizando, que nesse caso é stdio. Então, nessa biblioteca conterá códigos referentes à entrada e saída, que nesse caso é o comando que nós estamos utilizando. Então, ao executar o código, nós temos a chamada ao método main e as operações realizadas e o valor impresso. Como pode ser observado, 25. Ele somou x mais y. Bom, assim como no Octave, nós também podemos definir vetores. Neste caso, vetores, um vetor de inteiro, por exemplo, vetor A de 3 posições, nós podemos aqui atribuir os valores desse vetor. Então, por exemplo, 1, 2 e 6. E ainda, utilizar os índices deste vetor através de, por exemplo, nós temos o nome do vetor e entre colchetes o índice iniciando de 0 até n-1, ou seja, de 0 até a quantidade de elementos, no caso 3, menos 1, 2, porque o índice começa em 0. Então, por exemplo, quando informarmos 2, ele vai estar imprimindo o terceiro elemento, que nesse caso é o 6. Então, ao executar o nosso programa, ele imprimiu o terceiro elemento, através do índice 2. Bom, a definição de matrizes segue a mesma linha. Então, por exemplo, uma matriz 2×3 pode ser definida da seguinte forma: com os valores, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós definimos uma matriz de 2 linhas e 3 colunas e ainda
atribuímos os elementos, 2 linhas e 3 colunas. Para acessar tais elementos, nós seguimos a mesma linha do acesso ao vetor. Entre colchetes, o nosso índice. Lembrando que começa do zero. Então, por exemplo, ao acessar o índice 1, ou seja, da segunda linha e da terceira coluna, nós temos os valores. 5. Observe que na segunda linha, na terceira coluna, nós temos o valor 5. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Bom, apenas para concluir, lembre-se que, além da definição de vários métodos que nós podemos realizar, então, por exemplo, aqui nós temos o método principal main, que no caso é um método de retorno de um valor, 0 no caso, por padrão. Nós podemos também definir outros métodos. Então, por exemplo, aqui, a definição do método soma, passando 2 parâmetros inteiros, por exemplo. Bom, esse método, por exemplo, ele vai retornar a soma de 2 números. Então, para utilizar esse método, nós utilizamos o seu nome, por exemplo, soma, e passamos 2 valores como parâmetro. Então, por exemplo, 5 e 9. Então, ele vai realizar a chamada deste método, passando os 2 valores que nós atribuímos por parâmetro, vai realizar a operação e retornar um inteiro, como pode ser observado aqui. Então, ao executar o programa, vamos colocar a nossa função no início e arrumar o nosso comando. Então, assim nós temos 14. Então, no momento que ele chegou nesta linha 20, ele chamou o nosso método respectivo, passando os 2 parâmetros, realizando as operações, retornando o valor para ser impresso no método main. E assim os programas podem ser criados, como por exemplo. Demais recursos podem ser encontrados também na disciplina de programação de computadores, no entanto, com foco na linguagem Java. Apenas ressaltando que a linguagem C++ foi a linguagem mãe para as linguagens, por exemplo, como Java e C#. Então, no geral, a linguagem é bem parecida com a Java. Então, assim como mencionamos, vamos colocar alguns métodos para realizar testes. Então, apenas como um exemplo, vamos, por exemplo, pegar o método de Newton, copiar o conteúdo. Este é o mesmo método disponível pelo professor. Vamos realizar a cópia aqui, nosso programa, e observa-se que funciona na mesma linha. Então, nós temos aqui duas funções que retornam valores decimais, por causa do double, e nesse retorno são feitas operações. Então, por exemplo, nessa primeira função, x é recebido como parâmetro, e esse x é realizado algumas operações com ele. Então, por exemplo, x vezes x menos 2.0 vezes x mais 5.0. Nessa outra, na mesma linha, x é recebido como parâmetro e nisso realiza-se a operação
3.0 vezes x menos 2.0. Então, essas duas funções são utilizadas. Então, observas aqui, inicialmente, 3 mensagens são impressas na tela para interagirmos com o programa. Então, nós definimos a nossa iteração. Então, observa que aqui o método é proposto. Então, por exemplo, destacando algumas particularidades do código. Nós temos aqui uma condicional, seguida de um loop que a priori é infinito, mas de acordo com as operações que foram realizadas neste método, ele não mais será infinito, como por exemplo, após essa condicional for verdadeira, então ao realizar o comando return com o x, os valores serão retornados à função, no caso de Newton, e da parte de baixo não será mais executado. Então, enquanto essa condicional não for verdadeira, as atribuições continuarão sendo realizadas. E o método e a estrutura de repetição while será executada, informando-nos as iterações respectivas. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo da chamada desse método, passando um x igual a 0 e 2 epsilon. Então, ao executar, nós temos a execução com base nesses 3 parâmetros informados. Então, observa-se a iteração 1, a iteração 2, a 3. Referentes ao próprio método e seu funcionamento, em outras atividades, o mesmo é explicado. No caso desta gravação, é apenas o uso do C++ e do Octave. Então, isso foi um exemplo da execução do método de Newton utilizando o debC++. E nós podemos também utilizar no Ubuntu. Então, por exemplo, assim como nós utilizamos o Octave nas duas, nós também podemos utilizar no Ubuntu. Então, por exemplo, junto do material, nós temos aqui. No Ubuntu, nós podemos, por exemplo, instalar o CodeBlocks. Então, por exemplo, nós temos nós utilizamos o mesmo método de instalação, apt-get install CodeBlocks. Aguardamos a sua execução da instalação. Terminamos de instalar nosso CodeBlocks. Nós precisamos instalar um pacote. Nós digitamos apt-get install build extension e confirmamos a instalação. Bom, agora nós podemos executar o nosso CodeBlock. Aguardando a sua execução. Eis aqui o nosso ambiente de trabalho CodeBlocks. Então nós podemos criar o nosso arquivo, New Project. Vamos selecionar o nosso Console Application. Selecionar a nossa linguagem C++.
E o nosso projeto, por exemplo, cálculo numérico. Ele vai criar um projeto do tipo CBP. Podemos anexar. Selecionar o nosso compilador. No caso de GCC Compiler. Então, por exemplo, ele até cria um Hello World para nós para realizarmos o teste. Então, por exemplo, com esse main.cpp, nós podemos dar build, observa-se que o programa é executado. Então, mesmo que nós realizamos na plataforma Windows com o Dev++, nós podemos também realizar aqui, colocando nossos métodos no arquivo e executando o passo a passo.